continuando aí. Quanto que deu o Ô, comprimento Carlos, do eu tô Y? refazendo a minha inteirinha, o meu Tá? negócio inteirinho, porque deu tudo errado, porque o meu quadrado ficou completamente desproporcional. Eu tô refazendo tudo agora. Quem pode me falar o valor aí que achou? Pode falar qualquer valor, não tem problema não bater não. O Depois nós valor do vamos. O valor, o comprimento aqui na régua do PX. Na régua, quantos O meu centímetros que deram PX aqui? deu 1,2. Ótimo, PX deu 1,2, tá? 1,2. É centímetros. Eu vou transformar isso aí na nossa escala lá em força. E quanto que deu PY? 1 centímetro. 1 centímetro? O PY tá bacana. Tá fácil aqui de olhar. Lembra que a minha escala ficou, a nossa escala desde lá do início, 2 centímetros corresponde a 100 centímetros. Então a metade, né, que é 1 centímetro, vai corresponder a... 100 newtons, né, Carlos? Oi? Não é 100 newtons? 2 centímetros corresponde a... Ah, perdão. Viajei no centímetro. A 100 newtons. Beleza? O meu deu 1,1 nos dois, eu acho. Então vamos lá. Depois a gente vê o que está errado. Depois qualquer coisa você me passa e eu vejo o que está de errado no desenho. Aí 1 centímetro, vou começar no Y aqui, ó. Vai dar o comprimento de Y, não vai? Que vai dar justamente a metade. Então aqui a gente está calculando que vai dar 50 newtons, que deu a metade certinha. E no outro, né, seria 2 centímetros, corresponde a 100 newtons. Então 1,2 centímetros vai corresponder a x, P de x, né? Então, que vai dar quanto? O meu deu 60 newtons. Isso aí, que vai dar 1,2, que vai dar o 60 certinho. 60. Agora a gente vai calcular o valor. Opa, 60 newtons. Agora nós vamos calcular o valor. Nós calculamos aqui o valor experimental. Agora nós vamos calcular o valor teórico, né? O valor teórico, que é usando, né, o teórico aqui, que é usando justamente a ideia de seno e cosseno, para ver o que vai dar. Beleza? Aí eu vou confirmar mesmo, tá certo? Bem, esse ângulozinho aqui, eu falei que ele está sempre grudado com Y. Então ele está aqui, ó, 60. Então vamos calcular. Para calcular o seno de 60, né, perdão, vou começar pelo cosseno. Para calcular o cosseno de 60, ele vai ser o quê? O que está grudado nele aqui, que é o P de Y, dividido pelo peso normal. Então, qual que é o valor de P de Y? Vai ser o peso, que é 100 vezes o cosseno de 60. O peso é 100 e o cosseno de 60 é quanto? Cosseno de 60, meio. Ah lá, deu certinho, ó. Bacana. Nossa, certinho, certinho, certinho. 50 newtons. Então, o meu valor teórico deu certinho com o meu valor experimental. Então, o meu desenho saiu certo. Meu não, né? Foi Sofia que falou? Foi eu, Maria Augusta. O meu áudio falhou aqui, perdão. É... Foi Maria Augusta? Sim. Então, o seu deu certo, né? O meu eu não sei. O seu deu certo, o meu tá difícil de passar uma régua aqui. Então, mas eu fiz as retas paralelas bonitinhas aqui, né? É mais fácil eu fazer as retas paralelas aqui do que vocês, né? Na hora de riscar aqui. Então deu certinho. Você viu que deu bacana, mano? Deu certinho. Então, provavelmente o outro também não vai dar errado, né?
Aí o outro é usando o seno. O seno de 60. Que vai ser o outro que está faltando, que vai ser o P de x sobre o peso. Beleza? Então tá aí. Como que eu faço para calcular isso aqui? Vai ser o P de x, vai ser o peso, né, que é 100, vezes o seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui eu não vou deixar em potência, não, em raiz quadrada, não, porque senão eu não vou saber se a escala está correta, tá? Então vou colocar em termos vou colocar em decimais, que é 0,86, arredondando aí. Então vai ficar o peso, que é 100, eu peguei o valor 700 de 60. Vai ficar 100, tem que ver o que nós erramos aí, vezes o 0,86, que vai dar 86 newtons. Beleza? Então P de x deu 86. Estou só conferindo aqui. 86 newtons. Realmente ele é o maior vetor, ó. Ele é o maior de todos aqui. E o PY é o menorzinho, ó. O mais difícil nós acertamos aqui. Maria acertou, né? Aí o mais difícil de desenhar aqui, ó, que é na mesma direção do Y. E o P de X ele tinha que dar maior do que 50. Bem maior, né? Bem maior do que 50. Ô, Carlos, Oi. para contar o tamanho dos vetores, a gente começa desde o quadrado, né? Desde o meio do quadrado. Da origem dele aqui, ó, de onde ele começa, do centro do quadrado até a pontinha da seta aqui, ó. Talvez seja isso que erraram aí, não? Então, eu tinha que ter, quanto que eu tinha que ter achado aqui de centímetros, então? Deixa eu fazer a conta contrária, então, né? Se eu achei 86, vocês tinham que ter achado, então, tinha que ter achado 1,7 aproximadamente centímetros, 1,5, 1,6. Né? Tem que ver o que nós erramos aqui, ó. Ô, Então o meu Carlos, deu Oi. 1,1 e 1,5. eu achei que eu errei aqui, é porque na hora de olhar na régua qual que foi o valor, eu olhei errado. Só essa pontinha aqui, às vezes, né? Do quadrado até aqui. Qual que é o comprimento dele Não, todo, é então? porque eu olhei 1,2 e era 1,7, né? Aí eu olhei no lugarzinho errado, no risquinho Ah, errado. tá. Ótimo, perfeito. Então, corrigindo aí, ó, foi como eu fiz a conta aqui, né? Tinha que dar aproximadamente 1,7. Então, o valor correto aqui é 1,7, tá certo? Aí eu vou achar 86, beleza? 86 aqui, ó. Vixe, Maria. 86 newtons, que é o P de X, que é o mais comprido aqui, beleza? O maior aqui, tranquilos? Então é isso que eu tenho que olhar aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó, tem que dar 1,7 e o outro tem que dar 1. Certinho aqui, ó. Aí preenchendo a tabela, né, meu P de X que ficou maior agora. Preenchendo a tabela, o que vai acontecer? No ângulo de 60, o meu P de Y, P de X, perdão, ficou 86 newtons, tá? Eu vou só colocar aqui em termos de decimais para poder comparar, tá? Então, raiz de 2, né? Que eu falei. Então vai ficar 50 vezes raiz de 2. Então vai dar 70, eu vou arredondar aqui. O de 45 vai dar 70,7. Vou arredondar isso aí para 71. Então vai dar 71 newtons. 71 newtons. Tudo aqui vai dar 71 newtons. Tá? Tudo tinha dado raiz de 50 vezes raiz de 2. E o novo valor, e o de 60 agora deu 86 newtons, que é o de X, e 50, opa, perdão, e 50 no Y.
O y, ele é igual a normal. Lembra que o y está na mesma direção da normal? Então, o y, ó, é só olhar aqui, ó. É o triângulo aqui do lado, ó. O y está na mesma direção da normal. Então, o P de y é igual a normal, 50/50. E quem está na mesma direção do atrito? O P de x. Então, é o P de x que é igual ao atrito. Então, vai ficar 86 aqui, ó. Tá certo? Eu já dá para notar que eu saí do 45, que os vetores eram, tirando o peso aqui, né? Px, Py, normal e atrito eram todos iguais. E pulei para uma situação onde o P de x ficou bem maior. No desenho aqui dá para ver, ó. Isso aí vai até te ajudar. A ver o que você errou no seu desenho, caso você tenha errado. O P de x nos 60 graus, ele é bem maior que o y. O vetor já aparece. Então, à medida que eu vou fazendo o plano ficar mais inclinado, a força que está na direção aqui para fazer ele descer vai aumentando cada vez mais. E se ele não descer, o atrito tem que aumentar cada vez mais. Como ele está quase descendo aqui, quase caindo, vamos dizer assim, a normal, que é a força que mostra que está grudado na superfície, está só diminuindo, ó. Né? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Quando você bater o olho aqui no X, você percebe que o X está aumentando, ó. Tá certo? O X está só aumentando, ó. O X, né? Está aumentando. E o PY está diminuindo. Né? A tendência que acontece aqui é essa. O PX aumentar porque o plano está ficando cada vez mais inclinado e o Y diminuir. Beleza? Uma das coisas que a gente tem que perceber aí é isso. Tranquilos? Dúvidas? Ô, Carlos, você pode esperar só um pouquinho, porque não terminei de Tranquilo. escrever o que você escreveu. Espera sim. Vou fazer minha segunda chamada aqui, né? Vou ignorar esse aqui agora é o de 30, tá? O caso do 30. Esse de vermelho eu tinha feito só de referência. Eu fiz um quadrado, né? Carlos, Fala, amigão. eu vou manter a câmera fechada porque eu tô comendo um negócio aqui, tem problema não, né? Beleza. Aí eu peguei o de 40, o quadrado, né? Cortei ele no meio para ter o de 45 e dividi ele aqui para ter o de 30 e o de 60. Tem até uma marcaçãozinha aqui, tá? Mas o que eu quero que vocês considerem é o de preto, que tá forte aqui, ó. Então esse cara aqui é o meu último triângulozinho, tá? Que é o meu triângulo com inclinação de 60 graus. Beleza? 30 graus, perdão. 30 graus. Aí procedimento de sempre, né? Vou traçar aí o peso, a força peso. Carlos, Fala, amigão. o quadrado azul ali com a bordinha laranja, era para ele estar alinhado com a linha vermelha de 90 Não, graus ou não, era para ele estar não, assim mesmo? pode esquecer de vermelho aí. Pode esquecer a linha de vermelho. Ela era só uma referência, só para traçar os triângulos. Beleza? Então vou fazer aqui o peso, a força peso. Tem dois quadradinhos certinho. Vou colocar ela aqui no meio. Tá? Vou colocar aqui no meio certinho do quadrado. Ou pelo menos vou tentar fazer isso, né? Aqui no meio. Tá aí a força peso. Beleza? Vou colocar aqui a força peso. 2 centímetros certinho. Tá? Então essa daí é a minha força peso. E vou traçar as retas que eu preciso traçar aqui, várias, né? 4 pelo menos. As oficiais, né? Que é na mesma direção. Na mesma direção aqui. Tem que ficar exatamente na mesma direção do plano. Pra mim que é fácil fazer isso por causa do recurso aqui, né? Então, peguei uma retazinha aí, paralela, tá bem paralela mesmo, em cima, na mesma direção do piso, né? Da superfície. Aí só subir aqui para passar no meio do triângulo, tá? Do quadradinho. Ô, gente, isso aqui também não é aquela coisa perfeita não, tá? Você vê que não tá exata, não tô nem medindo, certo? Então seria traçar duas diagonais aqui para achar o centro do quadrado bonitinho. Não precisa disso tudo, tá? Não precisa disso tudo não. Então tem que ficar o mais paralelo possível aí, mas não é tão... Beleza? Então não tô sendo tão rigoroso assim não. Na régua aí você consegue fazer isso. Beleza? E a outra
reta que eu preciso fazer, a outra reta que eu preciso fazer é a que é perpendicular, que eu acho que é mais trabalhosa assim de fazer, a que é perpendicular à direção do plano. E é essa daqui que é mais difícil de desenhar, principalmente nesse triângulozinho aqui. Então esse cara aqui tem que ser, ela tem que ser perpendicular à superfície. Então para ter certeza que ela está perpendicular, ó, ela tem que cortar o quadrado mais ou menos no meio, ó. Tem que cortar o quadradinho aqui mais ou menos no meio, ó. Tá? Olha o tanto que eu tive que levantar. Para ficar, olha só, essa quininha do quadrado aqui, ó, fica até mostrando um ângulozinho de 90 graus, tá vendo? Então, aqui o Y e o X aqui tem 90 graus. Tá vendo que eu tive um pouco de dificuldade, ó, em fazer isso, hein? Que aqui é mais fácil de fazer, ó. Então, cuidado aí na hora de desenhar. Eu preciso disso aqui. Talvez no caso de vocês com a régua até mais fácil. Então, eu preciso disso aqui para ficar cortar o quadradinho aqui em 4 certinho, ó. Beleza? Então, o que eu fiz até agora... Falou, me pedindo silêncio. Aí, beleza. Fechou então, tá aí. Meu triângulo, pelo menos eu fiz a minha reta Y e minha reta X. Então tá aí. Agora eu preciso de traçar meus PX e meu PY aqui, ó. Olha como que já ficou o tamanho, né? Vocês vão comparar lá depois, na hora de concluir o trabalhinho. Por isso que eu vou dar uns 2 dias. Olha o tamanho que ficou um dos vetores aqui, ó. Vou fazer uma reta aqui paralela certinha, ó. Paralela certinha aqui ao X. Tá? Vou colocar ela mais fraquinha, que ela é só uma referênciazinha aqui. Paralela aqui, ó, passando aqui, ó, para não ultrapassar a ponta do vetor. E já vou aproveitar e vou fazer a outra que é Y. Paralela a Y aqui, ó, em cima de Y, na verdade. Em cima de Y aqui. Aí eu ponho ela aqui para delimitar o outro lado. Tudo bem? Tudo, né? Mesma coisa dos outros lá. E agora eu vou desenhar minhas componentes. Minhas componentes não pode passar daqueles pontos que vocês estão vendo ali, ó. Do centro até aqui, tanto na hora que você for medir o comprimento dela, do centro até aqui. Tá certo? Vou colocar laranja aí para destacar. Essa daqui vai ser meu P de X. E a outra meu P de Y, aqui, ó. Do centro até encostar aqui, ó. Então, fechou. Beleza? Então, essa daqui. Olha como é que meu P de Y já ficou bem maior do que os outros, ó. Meu P de Y aqui já ficou bem maior. Então, P de Y. E esse aqui, meu P de X. Moderado. Meu P de X está moderado. Tá certo? Tranquilos aí? Aí eu já vou até pedir, já vou até especular aqui, ó. Quem for desenhando aí me fala. Valor experimental. Tá certo? Valor experimental. Beleza? Que é o valor na régua, né? Você fala aí comigo qual que é o valor na régua do peso, né? Na escala. E fala comigo aí qual que é na escala aí na régua, qual que é o PY. Pra gente ter uma noção de quanto que nós vamos achar lá na frente. Beleza? Então tá aí, esse ângulo de 30 tá grudado aqui, ó. Dá um tempo pra vocês desenharem aí que vocês me falam qual que é o comprimento. Ele sempre tá grudado no Y. Tá certo? Ele sempre tá grudado no Y, né? O daqui da base. Ele sempre tá grudado aqui, ó. Então, fechou.
Aí agora eu vou desenhar, enquanto vocês desenham isso aí para me falar qual que é o comprimento, eu vou desenhar os outros vetores, como por exemplo, normal. Né? Agora eu tenho condição de desenhar normal, por quê? Porque a normal, obrigatoriamente, ó, lembra disso lá na prova, hein? Obrigatoriamente ela é do mesmo tamanho do y. Lembra eu desenhando isso aqui, ó. Ela é do mi, eu só vou cobrar teoria, não vou pedir para fazer cálculo. A normal ela tem que ser exatamente aqui, ó, do mesmo comprimento do y. Olha lá, mesmo comprimento do y. Do centro do quadradozinho até lá em cima. Ela tem que ter o mesmo tamanho, certo? Deixa eu desenhar ela lá direitinho. Então ela tem que ter o mesmo tamanho. Né? Ela veio mais ou menos até aqui. Essa é a normal, mesmo tamanho de y. E o atrito aqui é pequeno, porque não está muito inclinado. O atrito, qual que era a cor do atrito mesmo? O atrito aqui não está muito inclinado, tá? Como não está muito inclinado, ele não está tentando descer tanto assim, né? Então o atrito aqui é um dos menores possíveis. Olha lá, colocar o mesmo comprimento certinho, ó, do y. Botar uma corzinha aqui para destacar, lógico. Então, tá vendo? Esse carinha aqui é o mesmo tamanho. Vou desenhar aqui. Ó, como é que ele já é bem pequenininho, ó. O certo é desenhar ele bem na superfície, ó. Vou até destacar ele mais. Pra gente enxergar ele. Então tá ali. Aí aqui tem, esse aqui é o vetorzinho do atrito, ó, que tem que ser igual ao x. Você vai lembrar o desenhando aqui, tá certo? Então, o meu atrito, né, em termos de tamanho, de módulo, ele tem que ter o mesmo módulo do P de x, sempre, tá? Sempre, a vida toda. E minha normal, né? Bom, que a gente vai concluir agora nessa aula, a minha normal, ela tem que ter o mesmo comprimento do P de y, sempre, a vida toda, beleza? Tranquilos? E aí, quem fez aí pra mim o comprimento aqui? Me fala o comprimento dos vetores aqui já desenhados, P de x e P de y, galera. O meu px deu 1 centímetro e o py 1,3. Então esse aqui deu 1, deu 1 certinho, né? Ótimo. Sim. Esse aqui eu já até sei, vou colocar aqui. Então, quando dá 1, é a metade do peso, né? Que o peso... Deixa eu seguir a legenda correta. O peso, nós instituímos, né? Já colocamos lá que seria sempre 2 centímetros. Né? Isso daria 100 newtons. Então, toda hora que um vetor dá a metade, 50. Beleza? E o outro deu quanto? 1,3. 1,3. Do centro certinho até a pontinha aqui, né? 1,3. Que vai dar quanto? Bem, se eu fizer a regra de 3 aí, né? 2 vai dar 100. Né? 2 vai dar 100. Beleza? Então 1,3 vai dar quanto? Né? Vai dar 65. Né? Vai dar 65. Então aqui vai dar 65 newtons. Carlos. Beleza? Oi. Carlos, não, desculpa, eu falei errado. Deu 1,8 o PY. Ótimo. Então vamos lá, 1,8 PY. Ele é o maior dos dois, né? Ele estava pouco maior só que o Y, pelo que você tinha me falado, ele estava pouco maior. Eu já ia até falar assim, ó, vamos conferir, porque está muito próximo os valores. Então, ótimo, vamos lá. 1,8, aí já vai dar 75, né? Já aumentou bem, vai dar 90, nada a ver. Vai dar 90, já aumentou bastante aqui a nossa força. 90 newtons, e aqui 90, e aqui 50. Vamos ver se é isso mesmo, né? Como é que eu faço para calcular? Bem,
Quando o ângulo está aqui embaixo, eu já falei que o ângulo fica grudado no y. Então, na hora de calcular o cosseno de 30 graus, né, quem está grudado, né, está coçando o ângulo ali, está adjacente ao ângulo, é o PY sobre hipotenusa. E o seno é o contrário. Né? Ele é quem tá separado dele aqui, está separado, P de X sobre hipotenusa. Então, fechou aí. P de Y, é só você pegar o 100, né, que é o peso, P de Y, vai ser o peso vezes o cosseno de 30, e o P de X vai ser o contrário, vai ser o peso vezes seno de 30. Tá? Por favor, não confunde não, porque senão você erra tudo, né? Você erra tudo aqui, ó. Então, o peso é 100. Quem que é cosseno de 30? Cosseno de 30 é esse aqui, ó. Tá certo? Que vai dar, eu vou colocar em decimais, 0,86. Beleza? Aí vezes 0,86. Que vai dar 86 newtons. Nós achamos quanto? Né? 90. Tá dentro do erro aí, mais ou menos, né? Porcentagem, isso vai dar menos de 5%. Então pode ser alguma coisinha que na hora de calcular aí não ficou certinho. Principalmente essa reta Y aqui, que nesse ângulo ela fica meio dificilzinho de desenhar. Pode ser isso também, tá? E o outro vai dar 100 vezes o seno de 30 é meio. Então o outro deu certinho. 50 newtons. Normal, valor experimental não bater, tá? Certinho, certinho. Beleza? Então tá aí, ó. Valor agora teórico. Valor teórico. Beleza? O que nós vamos considerar como oficial. Por quê? Porque eu posso errar na hora de desenhar, né? Eu errei levemente aqui na hora de desenhar. Então o valor oficial mesmo vai ser esse aqui, né? Que é o teórico. P de Y deu 86 e o P de X deu 50. Beleza? Preenchendo a tabela lá. Bom, que deu certinho. Preenchendo a tabela. P de X. Quanto que deu P de X? Deu 50. P de X deu 50. E o P de Y deu 86. 86 newtons. Quem que é igual a P de Y? Normal. Então você já preenche aqui a normal, ó. Quem que é igual a atrito? P de X. Então já preenche aqui o P de X. O que nós percebemos aqui ao longo para a conclusão, né? Para a conclusão do nosso trabalho que já terminou aqui, ó. Nós percebemos que à medida que o ângulo vai aumentando, ó, que o ângulo aumenta, o peso obviamente não muda, né? O P de X aumenta, ou seja, a tendência dele de escorregar, né? Porque o P de X não está na direção do movimento ali do plano, a tendência de escorregar é cada vez maior. Se ele não escorregar, o atrito está só aumentando, realmente. E à medida que eu vou aumentando o ângulo, né? Essa componentezinha Y vai ficando, ele vai quase descolando da superfície. Então, P de Y normal vai diminuindo cada vez mais. Ó. Começou no valor máximo e diminuiu. Observa também que o ângulo de 30 e de 60, eles trocam de valor, ó, onde o P de X é 50, Y é 86. Quando o X é 86, o Y é 50. Né? Porque são ângulos complementares, né? São ângulos complementares. Beleza? Então eu percebi que o P de X aumenta e o P de Y diminui. Tá? Vou até fazer a setinha do lado contrário aqui, ó. E o P de Y diminui. Faz sentido? Totalmente, olha só. À medida que eu vou aumentando o ângulo aqui, ele vai tendo uma tendência cada vez maior de descer.
e vai desgrudando, pressionando cada vez menos a superfície, ou seja, o y, o normal, vai só diminuindo. Aqui ele está pressionando mais, por isso que o y é o maior de todos. Vamos ver se é 30 P de y, o maior de todos aqui, ó. 60, 86, perdão. Né, o maior de todos. À medida que vai subindo, vai aumentando o ângulo, a normal vai diminuindo. Até chegar no de 60, qual que é o valor dela? De 60, qual que é o valor? 50. Beleza? Olha como é que mudou. E o mesmo acontece pro x, né? A tendência de descer é cada vez maior, porque está só inclinando, e o y vai só, o x vai só aumentando. Tranquilos? É isso que nós vamos, isso faz parte da nossa conclusão, tá? Aí vocês vão ter aí, semana que vem vocês me entregam, tá ok? É bom que vocês aprenderam bastante sobre essas forças que estão atuando sobre a superfície. É só isso que eu vou cobrar, não vou pedir para fazer o cálculo de seno e cosseno. Vou fazer isso, vou pedir isso lá para semana que vem. Beleza? Não vai cair na prova essa parte das contas, essa parte de trigonometria, essa parte aí, né, de trigonometria que eu não vou cobrar nas contas. Beleza? No mais, galera, é tudo isso. Beleza? Um abração para vocês aí.